Tranquilo. Professor Ricardo, tudo bem? Boa tarde, Caleb. Opa, Caléo, tudo bom? Tudo ótimo. Rubens, boa tarde. Boa tarde. Estamos no aguardo aqui da galera. Perfeito. Professor Ricardo, até aproveitando enquanto o pessoal não entra, como o professor vem avaliando essa iniciativa aqui, professor? A iniciativa eu acho que tem sido muito legal, tá? Eu acho que traz um pouco de prática, um pouco não, na realidade, né, traz bastante prática para
os alunos, né? Que normalmente alguns têm pouco convívio com ferramentas de ERP, né? Como é que é o convívio do aluno com ERP? Quando eventualmente ele trabalha em alguma grande empresa que utiliza e ele vai ter um contato com um módulo só. O cara trabalha com vendas, vai ter só com o módulo de vendas, o cara trabalha em finanças, vai ter acesso só ao módulo de finanças. Então, essa visão sistêmica toda, eu vejo que é muito importante, principalmente, né, falando, acho que no perfil da vaga que vocês querem, que é aquele assessor para instalação, para apoio de projetos, né, de atendimento ao cliente, né? Imagino que seja esse o perfil da formação do aluno. Então, assim, eu vejo a iniciativa excelente. Talvez o que a gente tenha que calibrar, Kalel, é o perfil do aluno, porque a gente deu uma restringida muito forte, né, no perfil do aluno, e isso talvez tenha dificultado um pouco de captação. Talvez a gente tenha que dar uma flexibilizada, né, no perfil do candidato, para que a gente consiga, né, um grupo maior de alunos para a gente, né, ter mais massa e coisa e tal, ter mais. Até porque, até porque é o seguinte, quando a gente aumenta o número de alunos participantes, isso aí vem o boca a boca, né? Então, quanto maior o número de alunos que eu tenho na capacitação, esses alunos vão acabar comentando com outros alunos, né? E isso acaba, então, reverberando de forma maior. Então, eu tenho esse, sim. Então, acho que a iniciativa é excelente, mas eu acho que a gente tem que corrigir, dar uma calibrada nessa situação aí do perfil que a gente está querendo trazer para a aceleradora. Legal, isso é ótimo para a gente também aprender com as perspectivas de vocês, tá? Então, para uma próxima, a gente já tem uma outra visão também, tá, professor? Obrigado por compartilhar a visão. Nada, tá. Bom, são 17h05, Vivian já está aí, Exley, Mara, né? Então acho que já podemos iniciar. Como sempre, né? Uma boa tarde, né? Vamos em respeito aos que já estão aqui em sala, né? Em respeito ao nosso horário, vamos dar início. Obrigado pela presença de todos, obrigado ao Omier pelo Carléo e pelo Rubens, né? Tá com vocês aí, pessoal. Perfeito. Vou fazer uma breve introdução aqui, Rubens. Bom, pessoal, como vocês receberam, né? Hoje a gente tem alguns módulos um pouco ah, mais conceituais ali, talvez um pouco mais complicados ali. Então é importante estar sempre muito atento no que vocês estão aprendendo, no que vocês estão estudando e trazer para cá, para a nossa roda de conversa, essas, essa frente para a gente debater quais são as dúvidas que vocês estão encontrando, as dificuldades que vocês estão encontrando no caminho, para a gente conseguir sanar as dúvidas também, tá? Importante, sempre quando a gente olha para um RP, a gente está olhando para uma ferramenta que ajuda a gestão de uma empresa. Entretanto, a gente precisa olhar para o quê? Para as dores de uma empresa, né? Então, ele tende a solucionar dores e problemas de uma empresa. Então, sempre que a gente olha um módulo, que a gente olha um desafio ali dentro de um RP, o porquê que acontece dessa forma dentro do RP, é porque existe por trás disso uma problemática de uma empresa, de um empreendedor, de um empresário, que se acumula com diversos outros empresários. Então, é uma dor do empresariado brasileiro que está colocada ali como uma solução, tá? Então, dito isso, sempre que estiverem assistindo, estudando sobre a nossa ferramenta, ou sobre qualquer ferramenta de mercado que tenha o viés ali de ajudar o empreendedor, ajudar o empresário, tenham isso em mente. Quais são as dores que a gente sana com o RP, com que a gente sana com aquela ferramenta, tá? Por quê? Porque isso é imprescindível quando você olha para o mercado, quando você olha para uma problemática dentro de uma empresa e consegue diagnosticar qual é aquele problema e qual a solução que você vai encontrar dentro de uma ferramenta como o OMIE. Legal? Dito isso, uma ótima tarde a todos vocês. Vivian, Exley, Mara, sejam muito bem-vindos aqui. Professor Ricardo, sempre um prazer. Rubens, passo a palavra para ti com muita honra e muito prazer, meu caro.
Tá contigo. Não, prazer é todo meu. Boa tarde, Vivian. Boa tarde, Exley, Mara, Ricardo e Calhau pelas palavras. Acredito que eu farei ali a introdução. O Ricardo aí, o seu xará, tudo bem, Rica? Vai entrar ali posteriormente. Ele teve ali um pequeno imprevisto ali dentro desse cenário, mas nada que a gente não consiga trazer aqui dentro do treinamento. E hoje, de fato, a gente vai falar aí sobre dois assuntos extremamente importantes. Pode falar, Calhau. Desculpa, Ricardo, só queria roubar a palavra um pouquinho para dizer o porquê que o Ricardo ainda não chegou. E é uma coisa que, quando vocês estiverem aqui conosco, vocês vão perceber. Os últimos dias do mês são dias de fechamento. Então, os dias de fechamento são dias muito importantes para a nossa empresa. Por quê? Porque quando pipoca as dores do cliente e a gente tenta resolver com o nosso RP, onde também a gente fecha bastante negócio. Mas o Ricardo logo em breve vai estar conosco. Mas vão se acostumando. Os últimos dias do mês para um homem lover, né? A gente se chama de homem lover aqui dentro, é frenético. A verdade é essa, tá bom? Não, boa. Até para contextualizar, né? Então, ele pediu mesmo para dar início aqui, eu vou dar sequência, como a gente tinha feito na semana passada. E só trazendo um pouquinho aí da palavra do Kalel, hoje são dois assuntos que são extremamente importantes, mas também concordo que são assuntos ali que partem muito de uma base conceitual, de uma base teórica muito importante, e que quando a gente fala, principalmente da parte de impostos, que vai ser o nosso segundo assunto, a gente precisa muito do apoio do contador dentro desse processo, porque a gente vai estar lidando ali com informações totalmente sensíveis, questões de impostos, de valores. Então, mais do que nunca, é importante a gente conhecer como que o sistema ali se comporta, quais são os campos ali que a gente tem dentro da nossa ferramenta, mas principalmente a gente também ter esse cuidado que a gente, principalmente quando fala de imposto, é um módulo que a gente vai ter muito ali, de fato, o suporte do nosso contador dentro desse processo. E aí, a gente vai dar início aí falando um pouquinho sobre o módulo de finanças, que é um módulo muito importante que a gente tem aí dentro da nossa ferramenta. Mas antes da gente poder começar aqui, Mara, Exley, Vivian, se teve algum ponto ali durante os vídeos gravados, principalmente referente à parte aí de compras, que não tenha ficado tão claro, para a gente poder começar com essas dúvidas aí pontuais. Caso haja, senão a gente segue aqui na nossa linha de raciocínio que a gente havia conversado. Podem colocar no chat aí se tiver alguma dúvida, algum ponto que não tenha, algum tópico, né, principal aí para a gente poder dar sequência. Enquanto isso, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu... Todo mundo consegue ver minha tela, gente? Está certinho? Boa, maravilha. Dando início, então, aqui, quando a gente fala do módulo de finanças, o módulo de finanças eu sempre gosto muito de trazer um pouquinho aqui um contexto e uma base que eu acho que é muito importante. Para que serve esse módulo de finanças? Muitas das vezes a gente escuta falando aí sobre o módulo, mas o que ele vai representar de fato dentro da minha operação? Esse módulo de finanças, alguns clientes nossos, isso aí é algo muito particular de cada empresa, mas muitos deles acreditam e trazem muito esse cenário para a gente que o módulo de finanças ele é o coração de qualquer empresa. Por quê? Quando a gente está falando de finanças, a gente está falando ali do nosso caixa, ou seja, do nosso valor financeiro, do nosso dinheiro que a gente tem ali dentro da nossa empresa, e é a partir desse módulo que a gente consegue realizar algumas ações, algumas movimentações que vão impactar diretamente esse fluxo de caixa, esse saldo da minha empresa. Então, quando a gente fala desse módulo de finanças, é aqui que a gente vai mexer ali de fato com todas essas operações. E para isso, existem 4 conceitos que inicialmente eu gosto muito de explicar antes da gente entrar ao módulo, porque são conceitos que vão ser muito utilizados e que de fato é bacana da gente poder conhecer um pouquinho mais. Quais são eles? O primeiro é o conceito de contas a receber e contas a pagar. O que significa isso?
Contas a receber, gente, e contas a pagar são duas movimentações financeiras que vão acontecer dentro do nosso RP de maneira automática a partir de uma movimentação, seja ela de vendas, seja ela de compra, ou seja, qualquer tipo de documento fiscal emitido dentro da nossa ferramenta. Então, toda vez que a gente fala de um contas a receber, a gente está falando ali de uma operação dentro do sistema, como, por exemplo, uma venda, que quando eu vendo um produto e eu gero essa nota fiscal para o meu cliente, no meu financeiro será criado um documento que a gente chama de contas a receber. Ou seja, é um valor que eu tenho a receber do meu cliente. Então, esse primeiro conceito é um conceito que é muito importante e ele é bem simples da gente poder entender e é um conceito que a gente vai usar muito daqui em diante. O segundo conceito é o conceito de contas a pagar. Basicamente, ele é o inverso. O contas a receber, ele sempre vai ser no valor ali a minha empresa que eu tenho a receber de um cliente. Um contas a pagar, como o próprio nome já diz, é uma despesa, ou seja, um valor ali que eu tenho a pagar de um fornecedor, ou ali talvez de um investimento, de um empréstimo que eu fiz, que a gente vai ter ali um contas a pagar dentro do meu financeiro. O terceiro conceito é o conceito de conciliação bancária. O que significa fazer uma conciliação? A conciliação bancária nada mais é do que a gente fazer ali uma análise profunda e confrontar de fato todas as movimentações que eu tenho dentro do meu banco, dentro do meu extrato ali bancário, e isso tem que estar devidamente representado dentro do nosso RP. Então, essa conciliação bancária vai ser esse ato da gente fazer essa análise, fazer esse link entre tudo que eu tenho dentro ali do banco, dentro da minha conta corrente, com as informações no RP. Pode falar, Calil. Rubens, deixa eu só te fazer uma pergunta. Aqui você só está explicando, né? Você não está mostrando, né? Porque eu só estou vendo a tela do ME mesmo, né? Isso, só estou trazendo esse conceito inicial para a gente poder entrar. Tudo bem, cara? Obrigado. Boa. E o último conceito é o conceito de baixa. Esse conceito de baixa, ele nada mais é do que um processo de quitação. Então, a gente vai ouvir muito falar em contas a receber, em contas a pagar, e baixa de contas a receber e o baixa de contas a pagar. O que seria essa baixa? É quando é feito, de fato, a quitação daquele título que eu tenho, daquele documento. Então, quando o nosso cliente ele paga um boleto, paga ali um determinado valor, ele quita o débito com a nossa empresa e aí, de fato, a gente tem ali a baixa do meu contas a pagar, do meu contas a receber ou do meu contas a pagar. E aí, para a gente, então, a partir dessas informações, a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre o nosso módulo de finanças, que é esse módulozinho aqui em verde, que tem esse cifrão sendo representado aqui na tela. E quando a gente abre o nosso módulo financeiro, um dos detalhes mais interessantes que a gente tem é a presença aqui do nosso querido Caminho Feliz que a gente vem conversando. Então, logo aqui na página inicial, a gente tem a primeira opção, que é o cadastro de contas correntes, o segundo passo, que é o cadastro de clientes e fornecedores, o passo de número 3, que tem diretamente a ver com o que a gente estava falando dos conceitos, que é o cadastro de contas a pagar e receber, o quarto, baixa de contas a pagar a receber, e o quinto, a conciliação aí de conta corrente. Então, para a gente poder aí, de fato usar bem do nosso tempo, eu vou passar aqui principalmente sobre os tópicos principais ali que a gente tem nesse módulo. Talvez um dos maiores diferenciais que a gente tem aí dentro do nosso RP, e é um diferencial muito grande, pensando principalmente na experiência do nosso cliente, pensando em destravar o crescimento das empresas, são as famosas integrações bancárias que a gente tem dentro do nosso RP. Então, o que significa isso? Aqui nesse passo de número 1, vai ser o local que a gente vai cadastrar as nossas contas correntes, ou seja, o nosso cliente ele vai cadastrar todas as instituições bancárias ou instituições de pagamento que ele utilize dentro do seu dia a dia da operação para trazer esses valores e informações para dentro da nossa ferramenta. Então, quando a gente vai falar aqui do cadastro de uma conta corrente, eu já tenho aqui algumas previamente cadastradas, é um processo, de certa forma, bem simples. Então, aqui eu já tenho algumas instituições bancárias cadastradas, algumas contas correntes,
Mas qual que é o grande detalhe? É que hoje, dentro aqui da OMIE, gente, nós temos diversos níveis de integração bancárias. Desde integração bancária mais completas, mais aprofundadas, quase que 100% automáticas, a integrações um pouco mais simples. Então, quando a gente faz o cadastro dessa conta corrente, eu vou pegar aqui, por exemplo, o banco Itaú, a gente vai fazer ali o cadastro normalmente, colocando qual que é o tipo dessa minha conta corrente e o próprio sistema lhe dá a possibilidade da gente cadastrar vários tipos dessa minha conta. Além de conta corrente, existem umas outras modalidades dessa conta. Pode ser uma conta de empréstimo, uma conta poupança, pode ser uma carteira virtual, como o PicPay, Mercado Pago, que é muito utilizado nos dias de hoje. Posso cadastrar aqui uma conta caixinha, né, que é aquela conta de fundo de caixa, mas aqui a gente vai estar utilizando a opção de conta corrente. E aí o que acontece? Aqui eu vou colocar qual que é o banco que a gente tem. Se a gente selecionar aqui na minha tela, vocês vão perceber que a gente tem a possibilidade de cadastrar vários bancos e todos esses bancos eles estão totalmente homologados e são validados ali pela FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos. Aqui eu vou colocar o nome, a agência e a conta corrente. A primeira aba é uma aba de outras informações, então a gente consegue colocar o saldo inicial e a data do saldo. Essa informação aqui é muito importante, porque o sistema ele vai começar a analisar as movimentações financeiras e gerar os relatórios, principalmente com base nesse valor. Então, aqui eu tenho um saldo inicial dia 17/4, 17 de abril, que foi de R$ 1.000. Então, o sistema ele vai usar essa data como data de competência para avaliar aí todas as movimentações. E aqui ao lado é onde começa a mágica que a gente tem dentro do nosso RP. Por quê? Se a gente parar aqui para observar, a gente tem várias abas aqui na sequência que vão ser responsáveis pelas integrações bancárias. O Itaú, gente, ele é um dos 3 bancos que a gente tem o que nós chamamos de integração bancária automática. O que significa isso? A gente tem um nível de automatização e de troca de informações com o Itaú e também com outros 2 bancos que fazem com que a experiência do nosso cliente ela seja extremamente importante. Então, aqui na aba de integração com o banco, vocês vão perceber que o Banco Itaú ele é um desses 3 bancos. E quais são eles? É o Banco Itaú, a Caixa Econômica Federal e o Banco Safra, tá certo? Esses 3 bancos, a gente tem essa abinha de integração com o banco habilitada. Então, aqui a gente consegue selecionar quais são as integrações que eu vou fazer com o Banco Itaú em tempo real. Então, com o Banco Itaú, quando eu configuro essa conta corrente, eu consigo já importar o extrato bancário, que é aquele papelzinho que a gente extrai ali dentro do caixa eletrônico. Então, a gente já consegue importar automaticamente esse extrato lá da minha conta corrente. Eu consigo enviar automaticamente as remessas de cobrança geradas. Esse é um conceito que também é importante da gente poder conhecer. O que são as remessas de cobrança? Toda vez que a gente tem ali uma operação dentro do sistema, principalmente como uma venda de um produto ou a prestação de um serviço, quando é gerado essa movimentação dentro do financeiro e o respectivo boleto de cobrança, esse boleto ele é direcionado para o nosso cliente, ele é enviado ali por e-mail para o nosso cliente em tempo real a partir do faturamento, mas esse boleto ele precisa ser autenticado, ele precisa ser recepcionado dentro do banco para o banco ali de fato fazer todas as validações ali possíveis e autorizações. Então, quando a gente fala de enviar as remessas de cobrança, significa que em toda movimentação dentro do RP da OMIE, o nosso financeiro ele já vai gerar esses arquivos enviando para o banco que a gente está configurando aqui, que é o Itaú. Não sei se chegou já a acontecer com vocês, mas é algo que em algumas situações isso acaba acontecendo. Quando a gente vai, por exemplo, pagar um boleto numa caixa, num banco ou ali de fato dentro de uma lotérica, e o boleto dá lá a mensagem de boleto não registrado, de boleto não validado. Por quê? Aquele boleto ele não foi autenticado pelo banco. Então, hoje, algumas empresas precisam fazer até esse processo manual, de ter que pegar essa informação, ir lá no banco, levar para o gerente da conta para ele fazer essa autenticação.
Aqui a gente faz isso em tempo real, ou seja, o cliente gerou uma nota, gerou o boleto, o cliente já pode pagar em tempo real em qualquer instituição bancária, porque a gente tem esse nível de automatização. Importar automaticamente os arquivos de retorno de cobrança e retorno de pagamento. Se a remessa ela é a ida do RP para o banco para sinalizar ali que de fato tem um boleto, o retorno de cobrança e de pagamento, gente, é toda vez quando é feito o pagamento de um boleto da minha empresa dentro da instituição bancária, que automaticamente a gente vai ter o retorno dessa informação para dentro do sistema para ser realizada a baixa. Então, quando um cliente ali, por exemplo, a Laís, paga um boleto que eu gerei para ela ali de um serviço que eu prestei, quando ela paga esse valor dentro ali da instituição bancária, ou dentro ali do banking, ou dentro de uma lotérica, por exemplo, automaticamente o banco já vai retornar essa informação, dizendo: Rubens, a Laís fez o pagamento do débito dela, então ela não tem nenhum tipo de valor em aberto na sua empresa. E aqui a gente também tem o processo, o ato de processar automaticamente. Então, para a gente poder habilitar essa integração com o banco, gente, que é o caso do Banco Itaú, Safra e também ali da Caixa Econômica Federal, a gente precisa que o nosso cliente coloque o código e a senha que é utilizado lá no banking dele. Então, lá no banking do Itaú, ele vai ter um login, uma senha, um código e uma senha, melhor dizendo, e aqui ele vai colocar essas informações. Lembrando, não são todas as instituições bancárias que a gente tem esse nível de processo extremamente completo. Então, esse nível aqui de integração bancária, gente, ele está disponível apenas para esses 3 bancos que a gente conversou. Outros bancos vão possuir o recurso de integração com o banco, também é um recurso de automatização, mas aqui ele acontece via API, que nada mais é do que uma questão ali de fato. Pode falar, Calhau. Rubens, por que isso é importante para o empreendedor, né? Que nem a gente tem aqui com o Itaú e outros 2 bancos, de uma integração tão forte que acaba com a conciliação bancária. Por que isso é importante para o empreendedor quando a gente olha ali no dia a dia dessa empresa? Principalmente pela questão de tempo. Fazer esse processo hoje é algo que, quando a gente não tem uma ferramenta, é de fato um dia para você ir na instituição bancária, é um dia para você ir lá no banco, pegar fila, e é um tempo que você poderia estar aproveitando ali, fazendo outras demandas dentro da empresa. Então, além de toda a questão de ganho de tempo, tem a questão de segurança, que isso aqui vai ter totalmente homologado dentro do sistema integrado, que é um baita de uma questão. Hoje em dia a gente sabe o quanto que de boletos ali, gente, sofrem qualquer tipo de golpe por conta ali de uma questão de uma irregularidade. E aqui a gente traz uma segurança disso ter uma integração direta, sem a necessidade ali de uma intervenção, de levar esse boleto, levar essa informação, ou mandar um e-mail para o nosso banco, que a gente sabe que durante esse processo pode acontecer algum tipo ali de má fé por algum tipo de criminoso. Pode falar, Ricardo. E a questão fiscal também, tá, pessoal? No momento que você tem a conciliação automática, isso então fica registrado, né, em ambas as instituições, seja internamente na empresa, ou seja, no banco, né, no momento de uma fiscalização, de algo desse gênero, né, a questão fiscal também fica bastante segura com relação a isso, tá, pessoal? Boa, não, perfeito, Ricardo. E então, gente, hoje, quando a gente fala dessas integrações bancárias, a gente tem esse modelo mais completo, que é essa integração automática com os bancos, que são esses 3, mas a gente também tem a possibilidade de integração com o banco via API. Então, aqui não é um nível, não é a quantidade de recursos tão grande como a integração anterior, mas aqui a gente consegue registrar os boletos, a gente consegue registrar o Pix de cobrança, gerar boleto com cobrança por Pix, né, que é o famoso Bolepix, que a gente tem, o Bolecode. Então, a gente tem essas 2 modalidades aqui de integração que são habilitadas. Uma terceira forma, que algumas pessoas até acham tão natural, mas que não denominam como uma integração bancária, mas que é muito importante, são os boletos de cobrança. Então, emitir boleto de cobrança também é um nível de integração. Então, aqui a gente consegue habilitar o nosso sistema para emitir boleto de cobrança para essa conta corrente que a gente tem. E aqui eu posso colocar o percentual de juros, de multas, se eu quero colocar senha no boleto,
e aqui eu consigo configurar as informações do meu banco. Um detalhe muito importante, essas informações aqui, elas sempre precisam ser confirmadas como gerente da minha conta, tá certo? Porque são informações sensíveis e que podem impactar ali diretamente em cair um valor errado numa conta errada. E não é isso que a gente deseja ali para o nosso cliente. Então, aqui, isso aqui a gente sempre também pede para configurar ali de fato com o nosso querido gerente da nossa conta bancária. A gente também consegue configurar alertas de cobrança. Então, a gente consegue mandar ali para o nosso cliente que tem um boleto a pagar com a minha empresa um alerta de vencimento e um segundo alerta de vencimento próximo da data. Então, 5 dias antes ali do vencimento, o nosso cliente ele recebe por e-mail uma notificação: olha, você tem um boleto ali a pagar daqui a 5 dias no valor de tantos reais. E a gente consegue gerar um segundo alerta também aqui 3 dias ou no período que eu tiver definido aqui dentro. Então, a gente pode definir de 30 dias antes do vencimento até no dia do vencimento em si. Aqui eu posso colocar algumas informações cadastrais sobre minha agência, que nada mais é do que informações aqui sobre a localização física da minha agência. Aqui a gente tem uma outra integração, que é uma integração de pagamentos e KNAB, que a gente também consegue transmitir principalmente contas a pagar para os bancos. Então, a gente tem muito do contas a receber, mas todos aqueles contas a pagar a gente também consegue transmitir, principalmente a partir de ações geradas dentro do RP. Então, se eu criei ali, por exemplo, uma movimentação, um título, um contas a pagar, eu consigo sinalizar para o banco que eu tenho aquele valor a ser pago. E aqui, na nossa última aba, aqui não está aparecendo, boa, essa aqui é a nossa última aba que a gente tem. Aqui do lado, a gente também consegue cadastrar algumas informações complementares, como, por exemplo, eu consigo colocar descontos condicionais, que são aqueles descontos que a gente consegue definir antes do vencimento, muito utilizado ali para a questão de pagamento de aluguel, para pagamento de escola, para pagamento ali de concessionárias, algumas também acabam aceitando, que você tem um desconto se você pagar ali antes do vencimento, tá certo? Então, aqui a gente também consegue configurar essa informação. Aqui a gente consegue também vincular a chave Pix, caso haja. Então, aqui eu consigo colocar qual que é a chave Pix dessa instituição bancária. E, por último, a gente também consegue dizer se essa forma de pagamento vai ser utilizada, forma de pagamento não, desculpa, essa conta corrente, se ela vai ser utilizada no ponto de venda, que a gente tem a nossa integração. Então, basicamente, eu sempre gosto de dar um pouquinho mais de detalhe dentro dessa configuração, gente, porque esse nível de integração que a gente tem, essas variações ali automáticas que a gente tem dentro desse processo, eles são muito importantes. Dentro dos vídeos ali, eles acabam aprofundando em outros recursos, mas a gente tem muito isso detalhado dentro do nosso ajuda. Tudo bem, gente? Então, a gente tem o nosso ajuda ali que explica exatamente sobre todo esse processo de integração bancária passo a passo. Até aqui, gente, tranquilo? Alguma dúvida? Basicamente, esse é o ponto que a gente dá um pouquinho mais aí de atenção dentro desse cenário, que eu acho que é importante para a gente poder seguir. O segundo passo, a gente pode cadastrar clientes e fornecedores. Então, aqui a gente tem aquela nossa telinha que a gente já conversou sobre o cadastro de clientes e fornecedores. Então, aqui a gente também consegue fazer esse processo. Lembrando, esse cadastro de clientes e fornecedores ele é bem simples, então a gente consegue fazer aqui de forma tanto individual como em massa por meio de uma planilha. Basta a gente ter ali o nosso CPF, as informações cadastrais, que a gente consegue automaticamente fazer esse cadastro dentro do nosso ERP. E aqui a gente vai começar a entrar na rotina um pouquinho mais prática e um pouquinho mais operacional da nossa ferramenta. Por quê? O passo de número 1 e o passo de número 2 são passos ali cadastrais, que a gente vai cadastrar as instituições bancárias e o meu saldo e os meus clientes e fornecedores. Aqui no passo de número 3, a gente vai poder cadastrar contas a pagar e a receber. Mas aqui a gente precisa tomar um pequeno cuidado. Quando a gente olha aqui essa informação, a gente precisa lembrar um pouquinho de tudo que a gente viu nos encontros anteriores,
que são os processos de integração entre os módulos que o nosso RP ele dispõe. O que significa isso? Quando a gente fala, por exemplo, desse cadastro de contas a pagar e a receber, a gente está falando principalmente de contas a pagar ou a receber, que de fato a gente precise fazer ali um cadastro manual dentro da ferramenta, porque ele não ocorre a partir de outros módulos. Mas como assim, Rubens? Quando a gente faz uma venda de um produto, quando a gente faz a prestação de um serviço, a gente gera a nota fiscal, essas movimentações elas têm uma comunicação entre os módulos. Então, quando eu vendo um produto, eu estou vendendo um produto que está saindo do estoque da minha empresa, que estou gerando faturamento e ele vai gerar o contas a receber automaticamente dentro do meu financeiro. Então, para essas ações que ocorrem dentro da ferramenta, principalmente a partir de um processo de faturamento, a gente não precisa cadastrar de novo contas a pagar e a receber. Eles já estão criados aqui automaticamente. Ah, Rubens, mas então em quais situações que eu vou usar o cadastro de um contas a pagar e a receber? Quando eu tenho algum tipo de movimentação avulsa, tudo bem? Como, por exemplo, um aluguel, como, por exemplo, ali um cadastro de um funcionário, um investimento que eu tenha, uma conta de água, uma conta de luz. Então, essas ações que complementam a gestão de uma empresa, que não são ações que de fato são provenientes de um faturamento direto da sua empresa, aqui a gente consegue fazer esse cadastro. Então, para a gente poder criar um cadastro de um contas a pagar, ele dá a nossa possibilidade de automação. Então, se eu tiver um contas a pagar, como por exemplo o boleto, a nota fiscal eletrônica, o nosso sistema ele automaticamente consegue importar, seja lendo o código de barras ou lendo o arquivo XML. Ou, se eu não tiver nenhum dos dois, eu posso fazer aqui a inserção manual. E essa inserção manual, aqui eu vou colocar quem é o meu fornecedor, o vencimento, o valor da minha conta, qual é a categoria financeira que vai entrar, a previsão de pagamento e a conta corrente. Então, vamos supor que eu quero lançar aqui dentro do sistema um valor referente a um aluguel. Então, deixa eu pegar aqui uma empresa. Essa construtora incorporadora, ela é um fornecedor. E vamos supor, gente, que é para esse fornecedor que eu pago todo mês ali R$ 10.000 de aluguel. Então, aqui eu vou colocar a data de vencimento que eu acordei com a minha empresa, vou colocar aqui dia 10, vou colocar o valor aqui dessa minha conta, e aqui eu posso sinalizar qual é a categoria. Então, eu poderia vir aqui dentro das categorias, por exemplo, e localizar a opção de aluguel. O que é essa categoria? É a representação dentro do nosso fluxo financeiro. Então, quando a gente for gerar um relatório, quando a gente for gerar um DRE, ele vai classificar esse valor de R$ 10.000 como um valor referente a aluguel que eu paguei para esse fornecedor. Aqui eu tenho a data de previsão de pagamento e qual é a conta corrente que eu vou pagar essa minha despesa, esse meu contas a pagar. Eu vou colocar aqui no Itaú. E aqui em seguida, gente, se eu tiver o número da nota fiscal, eu consigo colocar. Se eu tiver algum projeto vinculado, se eu tenho algum tipo de imposto, eu consigo inserir aqui esse valor. Se eu quero fazer o rateio entre departamentos e aonde eu queria chegar, um recurso muito interessante é o campo de repetição. O que acontece? Existem algumas contas a pagar ou a receber que eles são ali provenientes de um acordo, ou seja, vão acontecer durante um determinado período. Então, vamos supor que eu tenho aqui com essa construtora um valor ali a ser pago durante 12 meses. Então, durante 12 meses eu vou pagar esse valor de aluguel de R$ 10.000. Para eu não ter que ficar precisando fazer todos os meses a criação dessa informação, ou seja, criar manualmente esse contas a pagar, o que eu gastaria um tempo ali, que eu poderia estar investindo em outras ações da minha empresa, eu posso clicar aqui para a gente criar o conceito de repetição. O que significa isso? Quando eu tenho aqui essa repetição, eu consigo dizer qual é o dia e por quanto tempo e qual que é a periodicidade. Então, eu quero que ele repita a criação desse título todo dia 10 durante 12 meses. E aqui, clicando em simular, ele automaticamente já vai criar todos esses títulos dentro do meu financeiro. Isso aqui, gente, é fantástico e traz um ganho de tempo de produtividade muito grande para o nosso empreendedor.
porque senão todo mês ele tem que abrir, tem que ir lá, tem que criar, e aqui ele automaticamente ele já vai criar esse processo, e automaticamente aqui a gente já tem dentro do meu financeiro. Aqui no campo de pagamento, eu consigo visualizar tudo aquilo que já foi pago e aquilo que está pendente. Então, é muito comum, às vezes, os clientes irem ali dentro das empresas e perguntarem: poxa, fulano, quanto que eu tenho ainda que eu te devo daquela dívida? Quanto que eu tenho daquele contas a pagar ainda de investimento? Então, aqui a gente consegue também visualizar tudo que eu tenho que apagar, tudo que já foi pago, e eu posso até no ato já registrar um pagamento. Se eu tiver integração bancária, gente, eu consigo transmitir para o banco essa minha informação. Então, como eu não configurei aqui para o Banco Itaú, mas se eu tivesse a integração, ele faria a transmissão automática, ou seja, ele traria lá no banco, eu tenho um valor a pagar para ele poder fazer a baixa. Feito isso, gente, aqui do lado eu posso registrar um desconto. Então, quando eu for pagar o meu aluguel, se eu tiver algum tipo de desconto, eu posso colocar esse valor aqui do lado. Eu posso pagar agora, já para fazer a baixa, posso gerar um recibo, ou mesmo eu posso enviar por e-mail esse contas a pagar. Como é um contas a pagar, geralmente a gente não vai ter o envio para nosso cliente, porque é uma despesa nossa, mas se fosse um contas a receber, seria da mesma forma. Então, aqui eu vou clicar em salvar e automaticamente aqui a gente criou, então, o nosso contas a pagar. O processo de contas a receber, ele acontece da mesma forma, tá certo, gente? Então, aqui no cadastro de contas a receber, eu também consigo lançar uma nota fiscal eletrônica, ou por um código de barras, ou por meio de uma inserção manual, caso haja. Se eu for fazer a inserção manual, qual que é a grande diferença? Por ser um contas a receber, significa que eu estou recebendo o valor de alguém. Esse alguém, nesse caso, não é mais um fornecedor, e sim um cliente da minha empresa. Então, aqui eu vou colocar quem é o cliente, a data de vencimento e o valor que eu tenho a receber dentro desse cenário. O cadastro é o mesmo, a gente também tem um conceito de repetição. Aqui eu também consigo colocar parte de impostos e alguns detalhes complementares da minha nota. Então, só para a gente poder usar bem aqui do nosso tempo, aqui a tela seria a mesma. E aí, feito todo esse processo de criação de cadastro, vem a parte, então, mais importante que a gente tem dentro do nosso módulo financeiro, que é o processo de baixa, que é onde a gente vai ter a presença do nosso querido Kanban. Então, se eu vier aqui no baixa de contas a pagar, o nosso RP ele vai listar logo inicialmente uma tela de conferência do saldo, tá certo? Ele sempre traz esse alerta para que a gente esteja ali com o saldo totalmente atualizado junto ao banco. E aí, a gente vai ter então a nosso Kanban de pagamentos, ou seja, a nossa tela aqui, o nosso fluxo de pagamentos. Nessa coluna de pagamentos pendentes, eu tenho todos aqueles valores que eu tenho que pagar da minha empresa. Então, aqui eu tenho uma nota de compras, eu tenho material para escritório, tenho compras de mercadoria. Então, aqui a gente tem uma gestão à vista de tudo aquilo que eu tenho pendente a ser pago na minha empresa. E o legal é que, por conta da questão da estrutura em Kanban, eu apenas arrastando para a coluna de simular pagamentos, ele automaticamente ele já vai trazer o meu saldo em caixa integrado à minha conta bancária. Então, aqui no Banco Itaú, o meu saldo era de 1.893 no negativo, e eu pagando essa conta aqui de compra de mercadoria de R$ 450, ele vai ficar com esse saldo. Poxa, Rubens, isso aqui não é um valor que está legal aqui dentro da minha empresa. Eu quero usar uma outra conta. Eu posso? Posso. Basta voltar aqui para a nossa primeira tela e eu consigo editar aquele meu contas a pagar, mudando aqui, então, a minha conta corrente. Então, se eu colocar aqui agora o Bradesco e salvar, e eu fizer de novo o mesmo processo, agora sim ele vai estar representado a minha conta do Bradesco. Poxa, Rubens, esse valor então aqui está correto, eu quero finalizar esse processo dessa minha conta. Como que vai acontecer? Eu posso arrastar aqui para a coluna de aprovação e ele automaticamente ele já vai fazer a aprovação de pagamento, que é uma rotina muito importante. Pode falar, Calel.
Essa metodologia de Kanban, de você arrastando, né, os quadrinhos ali, ele é extremamente dinâmico, né? Por quê? Porque o empresário ele consegue ver exatamente cada uma dos elementos em qual é o status dele, né? Se ele já está em aprovação, se ele está em pagamento pendente, se ele já foi pago. Todos esses fatores fazem com que a visualização do contas a pagar, do contas a receber, aqui no caso do contas a pagar, seja muito mais fácil de você entender o que precisa ser feito dentro do caixa da empresa, né? Exato. E até para poder também evitar, né, Calhau, que às vezes acontece muito, vou pagar com tal conta, e às vezes o empresário não tem nem a visão de como é que está o fluxo de caixa dentro daquela empresa. E às vezes pode ser uma decisão até errada por parte dele, que pode provocar ali vários malefícios, melhor dizendo, dentro desse cenário. Então, essa gestão à vista, essa gestão que o Kanban traz, é muito para trazer de fato essa clareza, muito, muito importante dentro desse processo. Então, aqui nessa coluna de aprovação, gente, ela é uma coluna muito importante, porque aqui é como se fosse uma trava do sistema. Somente os usuários que podem aprovar os pagamentos, de fato, vão poder autorizar que essa modalidade ela aconteça, ou seja, que a gente está fazendo o processo de pagamento. Então, quando eu coloco ali que sim, ele automaticamente já vai trazer aqui o valor que foi pago e aqui ele já vai trazer o meu saldo atualizado na minha conta do Bradesco. O que é um detalhe muito importante que eu acho fantástico quando a gente fala aqui do nosso módulo financeiro? Esse processo que eu estou mostrando para vocês, de olhar o Kanban, de verificar o que eu tenho de pagamento pendente e arrastar para a coluna de aprovação, de conclusão, esse é um processo, gente, que ele vai acontecer para aquelas instituições bancárias que o nosso cliente ele não tem a integração automática. Por quê? Se eu tiver a integração automática, gente, que é como, por exemplo, é o caso do Banco Itaú, ele não precisa fazer esse processo de arrastar o card. Por quê? Como a gente tem a integração com a remessa de pagamento e também com o retorno de pagamento, se eu paguei o boleto do Banco Itaú lá no caixa eletrônico do Itaú ou em qualquer agência ali autorizada, o próprio banco ele já vai importar para dentro do sistema a baixa daquele título. Então, essa rotina de arrastar, ela não se torna mais necessária. E esse é o nível de integração e automatização que o nosso sistema ele traz quando a gente fala sobre esse processo. Fez sentido, gente, para todo mundo? Então, esse processo de visualizar o Kanban, de fazer esses processos, isso aqui para uma gestão financeira, gente, para uma área financeira de uma empresa, é um dos melhores recursos. Porque quando a gente fala de financeiro, gente, uma empresa ela vai ter diversas movimentações. Ela vai ter diversos boletos, diversos valores ali de contas a receber e a pagar. E a gente ter uma visão clara e até uma integração nesse cenário permite algo que é muito importante: tempo e segurança. É pagar um boleto, que às vezes pode acontecer de pagar um boleto incorreto ou arrastar um boleto incorreto aqui dentro da ferramenta. Então, aqui a gente traz muito esse cenário. Quando a gente fala, então, de pagamentos, a gente vai ter essas configurações e a mesma coisa para o contas a receber. Então, no contas a receber, novamente, a gente vai ter aqui todos os meus recebimentos que estão pendentes e, de novo, assim como eu trouxe, caso o nosso cliente ele use um banco que tenha integração automática, gente, Itaú, Caixa Econômica Federal e o Banco Safra, por exemplo, o cliente pagando aquele boleto, automaticamente o banco já vai sinalizar para a gente que foi feito a quitação do débito, já vai gerar o arquivo de retorno e automaticamente esse processo ele já vai vir aqui para recebimentos confirmados. Se eu utilizar ali de um banco que eu não tenho essa integração, aí sim eu vou ter que arrastar a coluna e, em seguida, eu vou ter que confirmar esse meu processo. Fez sentido, gente? Para todo mundo? Tranquilo? Então, de novo a existência, novamente a gente tem a existência aqui do nosso Kanban. Rubens, eu posso fazer isso em massa, vários de uma vez? Posso. Se eu arrastar todas as contas aqui que eu quero, fazer ali o recebimento com apenas um clique, basta eu arrastar aqui para a coluna de simular recebimento, eu vou analisar aqui o meu resultado financeiro
e se eu clicar aqui em confirmar a simulação, ele já vai fazer a baixa de todos esses títulos em massa também. É um cenário bastante importante. Isso aqui é muito usual quando as empresas elas já vão fazendo o processo de recebimento. Então, quando sabe que é um cliente que tem um bom saldo, que tem um bom histórico ali financeiro, ele já coloca quase todos no simular recebimentos, que aí quando o cliente for lá, ele já vai lá e já confirma a nossa simulação. E aqui, por último, para a gente poder fechar essa primeira etapa aqui do nosso treinamento, que é a parte de finanças, que talvez é o módulo mais detalhado que a gente tem aqui no passo de número 5, conciliar contas correntes. Então, o processo de conciliação de conta corrente, ele pode acontecer dentro do nosso RP. Basta a gente clicar aqui nesse passo de número 5, que o sistema ele vai trazer o seguinte, ele vai trazer aqui todo o meu saldo financeiro da minha empresa, o meu saldo total e previsto, e aqui eu posso selecionar uma conta em específico para analisar. Vamos supor que eu quero analisar como que está o fluxo de caixa do meu Banco Itaú. Então, o meu saldo, gente, anterior era de 1.293 e o saldo previsto ele continua da mesma forma porque eu não tive nenhum tipo de movimentação. Só que o que acontece? Esse Banco Itaú, eu quero fazer uma conciliação bancária, ou seja, eu quero analisar se tudo que está dentro lá da minha instituição, dentro da minha conta corrente, está de fato batendo esse valor de 1.293. E aí, como que eu faço esse cenário? Perfeito. Pode falar, Ricardo. Ou foi sem querer? Não, é só comentei, como eu falei com uma pessoa aqui do lado. Não, tranquilo. Então, aqui para a gente fazer essa conciliação bancária, a conciliação bancária ela tem como base a gente fazer a utilização do extrato bancário. Não sei se todo mundo conhece, que eu acho que hoje em dia já está passando até um pouquinho despercebido, né, os extratos bancários, mas era muito comum antigamente a gente ir no banco e fazer ali a impressão de um extrato bancário. É aquele papelzinho amarelinho que vai se apagando ali ao longo do tempo, que a gente tem todos os valores ali da minha empresa. Esse extrato bancário, ele também tem um formato digital, que eu não sei se vocês conheciam, mas que é bacana, que é o arquivo OFX ou Money 2000. É a extensão. Igual existe a extensão .doc, .ppt, que é do PowerPoint, os extratos bancários de maneira virtual, digital, melhor dizendo, eles têm esse formato. Geralmente, o próprio banco ele consegue disponibilizar ao gerente da conta, ou dependendo da instituição bancária, a gente consegue ali no próprio banking baixar no modelo virtual utilizando um notebook ou um dispositivo móvel. Então, com base desse documento, desse arquivo em mãos, eu vou vir aqui no cantinho direito em importar extrato. E aqui, gente, eu vou selecionar qual que é a conta corrente que eu quero conciliar e aqui eu vou selecionar o importar agora do meu arquivo OFX ou Money 2000. É que eu não configurei o Banco Itaú, mas o Banco Itaú, gente, é um dos bancos que tem a captura automática de extrato. O que acontece? Se eu utilizo um banco que eu captura automático, gente, aqui ele vai aparecer uma outra opção já para fazer essa captura em tempo real, tá certo? Então, eu não preciso, por exemplo, baixar e importar. Ele automaticamente já faz a baixa dentro desse cenário. Eu tenho um arquivo aqui de teste, gente, só para poder mostrar para vocês como é que ficaria de fato essa conciliação bancária. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Aqui. Peguei aqui um extrato bancário que eu tenho do Banco Itaú.
só para sinalizar aqui como é que seria esse processo de conciliação bancária, que é muito, muito interessante. Então, ele está lendo ali todas as informações do meu extrato, e olha só que legal, gente. Aqui ele traz, então, todas as minhas informações, todos os meus lançamentos que eu tenho dentro lá do meu extrato bancário de um formato bem visual. Então, aqui eu tenho a data, o lançamento, o valor e a situação. O detalhe muito interessante que a OMIA dispõe, gente, é que ele tem essas barrinhas, não sei se está dando para todo mundo ver, mas como se fossem barrinhas de sinal de Wi-Fi. O que significa isso? Essas barrinhas aqui de Wi-Fi, gente, significa uma compatibilidade e uma aderência a movimentações já existentes dentro do RP. O que significa isso? Se dentro do extrato bancário, gente, eu tenho um lançamento lá no meu financeiro com esse mesmo nome do fornecedor, esse mesmo valor e a mesma data, o sistema ele já vai dar esse verdinho, que significa que aquele lançamento está conciliado. Ou seja, ele já integrou automaticamente, dizendo: você não precisa se preocupar, Rubens, porque o que você tem dentro do sistema é o mesmo lançamento que está lá no seu banco. Se essa barrinha, gente, ela tiver com 2 tracinhos, 3 tracinhos, significa que ela encontrou algo muito semelhante, mas que ele não faz o automático por uma questão de segurança. Ele encontrou o mesmo fornecedor, o mesmo valor, mas a data que está diferente. Então, ele traz essa visão para o cliente ele se atentar. Será que realmente aquilo ali é uma movimentação que é exatamente aquela que eu tenho no meu banco? E se ele não tiver nenhum desses tracinhos aqui preenchido, gente, significa que aquele lançamento ele não existe. Então, a partir do extrato bancário, gente, eu posso fazer algumas ações, como, por exemplo, adicionar esse valor como um novo lançamento, posso adicionar como uma transferência, se for uma movimentação entre contas, posso adicionar como contas a pagar, ou eu posso associar um lançamento que já existe. Então, eu não preciso, por exemplo, fechar a conciliação, pegar, lançar no sistema. No próprio ato da conciliação, gente, eu já consigo ir fazendo esse procedimento. Isso aqui, gente, é muito importante para os nossos clientes. Tem empresa hoje que, dependendo do porte, esse processo de conciliação automática, ele pode acontecer uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, que eu não recomendo, ou até todo dia. Geralmente as empresas hoje, gente, fazem conciliação bancária praticamente todos os dias no final ali do dia para poder fazer o registro correto das informações. Eu já vi até de um mês, tá bom, gente? Eu não acho tão legal, porque um mês para tu conciliar, tu vai ter muita movimentação ali e pode deixar para cima da hora. Então, isso não é prático, não é assertivo, não é seguro para o nosso empreendedor. Combinado? Então, esse aqui é um outro recurso que a gente tem. Falamos um pouquinho aí sobre a conciliação bancária. E como a gente não pode deixar referente anterior, perfeito, Laís, é uma prática muito das empresas, né? Tem empresa que faz diariamente, a cada 15 dias, a cada semana, a cada 3 dias, vai muito do modelo, do tamanho do negócio. E por último, não menos importante, né, Calel, que a gente não pode deixar de falar, quando a gente fala de financeiro, quando a gente fala de conta corrente, a OMIE tem um recurso muito, muito importante, gente, muito legal, que é o nosso querido OMICash. Não sei se todo mundo já ouviu, mas o OMICash, ele é a nossa conta corrente digital aqui da OMIE. Ele permite, gente, que o nosso cliente ele emita boletos com uma das menores taxas do mercado, a conciliação automática dentro do sistema, gente, por ser uma conta totalmente integrada dentro do RP. A gente tem um banco por trás que é o Fitbank, tá certo, gente? Então, o OMICash, ele é ali uma conta corrente que tem um intermediador financeiro por trás, que é o Fitbank. Então, a gente faz Pix, a gente faz emissão, transferências, a gente consegue fazer até pagamento diretamente pelo RP, por conta da integração com o OMICash. Então, a gente tem esse recurso aí que é bem legal e que é gratuito para todo cliente da OMI, tá certo, gente? Então, basta ele criar aqui a conta do OMICash. Como eu estou aqui no aplicativo de trial, gente, ele não está aparecendo, mas é legal comentar, né, Calel? É isso, Rubens. E pouquíssima gente sabe, né? A OMI também é uma fintech, a gente também tem os nossos produtos financeiros, né? Então,
Trabalhar na OMI é trabalhar não só numa empresa de tecnologia, também é uma empresa de educação e uma fintech também. Exato. Então, esse Omnicast aqui é um recurso bem interessante. A gente tem materiais lá dentro do nosso site, lá dentro do Ajuda, que são bem interessantes. Tem muita coisa boa vindo por aí, né, Calhau, do nosso Omnicast. Novidades aí que prometem ser grandes diferenciais aí dentro do mercado. E ele é uma conta corrente. Então, ele vai criar a conta, vai cadastrar ali como se fosse uma conta corrente, e aí toda a movimentação dentro do sistema ele vai ter ali integração de fato com o OmiCash, certo? Falando um pouquinho sobre aqui o nosso menu suspenso, a gente tem algumas informações complementares. Então, a gente tem todos os relatórios financeiros aqui, gente, de maneira totalmente completa, como o relatório de contas a pagar e contas a receber, fluxo de caixa, DRE, resumo executivo. Consigo gerar comissionamento de vendas. Então, lá no primeiro dia, quando a gente estava falando sobre os cadastros de vendedores, aqui a gente também consegue gerar esses relatórios de comissionamento, além também de gerar as integrações manuais com o banco. Como assim manual? Ali a gente tem a integração automática, mas se o cliente ele tiver uma instituição bancária que o processo ele não é automatizado, ele vai precisar fazer o processo de gerar a remessa, gerar o retorno, gerar as informações. Então, aqui dentro do menu suspenso, a gente consegue gerar essas movimentações dentro da nossa ferramenta. Basicamente, do módulo financeiro, ele é isso, gente. De novo, enfatizo que a alma desse módulo está nos conceitos que são um pouquinho ali mais técnicos, mas que não são difíceis, porque é algo muito específico quando a gente fala de finanças, que são os conceitos que a gente está trazendo: baixa, retorno, remessa, cobrança, mas que quando a gente ali se adapta à funcionalidade, acho que é algo bem legal. Até aqui, gente, de finanças, ficou claro para todo mundo. A gente gastou um pouquinho mais de tempo aí, mas acho que é algo extremamente importante. E agora, para a gente poder fechar o nosso treinamento, até trazendo uma, uma equalização aqui de fato de informação que eu acho que é importante, a gente vai falar um pouquinho ali sobre a parte de impostos. Mas o primeiro ponto aqui que eu quero trazer é que quando a gente fala de impostos, aqui, gente, eu não vou explicar para vocês os termos dos impostos, tá certo? Como é calculado, como é feita a apuração, porque senão realmente a gente ficaria aqui, acho que até da mês que vem, para poder falar de toda a configuração e todo o cálculo. Então, o meu objetivo aqui, gente, é mostrar para vocês aqui de maneira bem visual, de maneira bem prática e leve, como que o sistema da OMI se comporta quando a gente fala referente a esse processo tão importante no Brasil, que é a questão de impostos. Então, quando a gente fala de imposto, gente, o imposto ele tem ali 3 configurações que são base para o sistema de poder fazer a sua devida aplicação. Quando a gente fala de um imposto, o imposto ele sempre vai estar associado a uma movimentação fiscal, ou seja, a emissão de uma nota fiscal eletrônica, uma nota fiscal de serviço, ou seja, toda movimentação a gente vai ter ali a apuração de impostos. Hoje no Brasil, gente, e aí acho que o Calhau que fala bastante de reforma tributária, né, Calhau, pode até me corrigir se eu estiver errado, mas atualmente a gente tem aproximadamente 92 impostos ativos hoje no Brasil, gente. Então, é bastante imposto e cada empresa ela vai ter ali uma possibilidade de trabalhar com impostos distintos do que outros. Então, pode ser que o Ricardo opte por um imposto, por um cenário fiscal, o Calel opte por outro, eu, Rubens, opte por outro. Então, cada empresa vai precisar, de fato, configurar o sistema de acordo com essas particularidades para fazer o seu processo ali de faturamento. Então, quais são as 3 configurações básicas que a gente sempre tem que se atentar? A gente tem aqui na nossa engrenagem a primeira informação que é crucial, que são os dados da minha empresa. Por quê? Como eu estou falando na emissão de um documento fiscal, eu preciso ter os dados aqui como CNPJ, endereço e principalmente a parte de fiscal, de inscrições quinais e outros. Por quê?
é aqui que eu vou colocar qual que é o meu tipo de atividade e o regime tributário. Então, se eu coloco a minha empresa com o regime tributário incorreto, gente, o sistema ele vai muito provavelmente gerar a apuração dos impostos errados, porque cada regime tributário tem a sua regra. Claro que essa informação ela sempre vai ser vista com o contador, com o cliente de fato, para passar a informação correta. Então, a primeira configuração que a gente tem aqui de fato é a inserção desses dados aqui da minha empresa. Ah, Rubens, por que que o endereço e o CNPJ é importante? São informações obrigatórias aí pelo governo, pela legislação, tá certo? Então, o CNPJ, gente, é o que de fato vai fazer com que a minha empresa ali tenha a representação dentro da nota e o endereço para o sistema do governo, da Cefaz ali fazer a validação se aquela é uma movimentação que vai ocorrer dentro ou fora do estado, que é uma movimentação interna ou interestadual. Então, são alguns conceitos. Então, a primeira etapa é a gente, de fato, configurar aqui os dados da minha empresa. A segunda configuração que a gente vai ter é do nosso destinatário. Então, toda vez que eu vendo algo para alguém. Pode falar, Ricardo? Só volta um pouquinho só ali na classificação da empresa, só para mim fazer um comentário para o pessoal. Boa. Quando a gente fala, pessoal, ali da questão da classificação da empresa, tá? Ali, ó, onde diz comercial, varejista, se eu sou uma indústria, né? Se eu sou prestador de serviço, isso tudo vai impactar nas alíquotas que são aplicadas na nota fiscal, tá? E claro, vai depender também do destino, se vai ser dentro do estado, fora do estado e assim por diante, tá? A mesma questão com relação ao regime tributário. As cargas de impostos, elas são alteradas de acordo com o regime tributário que a sua empresa está inscrita na Secretaria Estadual de Finanças, tá? Então, essa classificação, pessoal, ela é muito importante. Primeiro, porque ela incide no preço dos produtos, ela vai incidir no preço dos produtos, no cálculo final do preço dos produtos, tá? E vai incidir também no alíquota de impostos que vocês vão ter que recolher ao final de cada período, tá? E terceiro, se você aí eu não sei se o sistema faz isso ou não, mas assim, teoricamente, quando você está cadastrado, por exemplo, no Simples, você não pode usar regime normal de lucro real ou lucro presumido, porque senão você vai ter choque depois lá na Secretaria da Fazenda e você pode sofrer uma multa. Então, a sua classificação aqui dentro, né, do sistema para emissão de nota fiscal, ela é extremamente importante porque ela gera impacto em várias áreas, como eu falei, como eu expliquei aqui para vocês. Tá, pessoal? Boa. E isso faz total sentido, porque eu vou até depois comentar, tudo bem, Ricardo, mas quando eu configuro aqui minha empresa como Simples Nacional, o sistema lá na parte de impostos, ele só vai mostrar os impostos que competem àquela modalidade, aquele regime tributário. Se a minha empresa está no Simples Nacional, né, desculpa, no lucro real, no lucro presumido, mesma coisa, ele só vai mostrar aquilo. Porque hoje tem uma inteligência muito grande da Secretaria de Fazenda, né, gente, que é a Cefaz, que a nota ela não vai nem deixar ser emitida, nem autorizada ela vai ser, porque vai ter uma rejeição ali por trás, que é um conceito um pouco mais técnico. Mas o nosso sistema ele se comporta sempre habilitando o imposto que é conveniente àquele regime tributário. A minha empresa está aqui do Simples, gente. Depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho como é que, alterando como é que o sistema ele vai se comportar. Então, a gente falou aqui um pouquinho sobre o cadastro da minha empresa, e a segunda etapa é a gente agora falar do cadastro do nosso cliente. Então, aqui dentro do módulo de vendas, aqui no cadastro de clientes, a gente precisa que esse nosso cliente ele esteja devidamente cadastrado com todas as informações fiscais. Então, a gente precisa basicamente dos mesmos campos: CNPJ e endereço. Por quê? A partir do endereço da minha empresa e do meu cliente que é feita essa classificação da movimentação. Se eu estou vendendo de São Paulo para São Paulo, uma movimentação interna dentro do meu estado, que a gente chama de intraestadual. Ou se o meu cliente, por exemplo, ele é de Minas, então de São Paulo para Minas é uma movimentação interestadual.
cada um desses cenários tem um tipo de imposto, uma alíquota, por exemplo, que é utilizada. Por isso que esses cadastros são tão importantes. Então, preciso colocar aqui meu endereço, meu CNPJ, confirmar as informações aqui de CNAES e outros do meu cliente, além da inscrição estadual e o CNAE, que é a classificação fiscal daquela minha empresa. Então, a gente precisa cadastrar bem a nossa empresa, cadastrar bem o nosso cliente com as informações. Feito isso, a gente vai para a nossa terceira etapa e talvez uma das etapas mais importantes, que é o nosso produto ou o nosso serviço dentro desse cenário. Então, se a gente estiver falando da venda de um produto, gente, dentro do nosso cadastro do nosso produto, tem uma configuração que ela é essencial para a OMIE, que é o seguinte. Aqui dentro do meu aplicativo, a gente vai ter aqui o meu item, mas o nosso RP, gente, ele tem como configuração principal e uma das mais importantes quando a gente fala da parte fiscal de impostos, que é o nosso querido código NCM. É o código NCM, gente, que o nosso RP ele utiliza como base para fazer todo o cálculo e toda a apuração de impostos. Ele não leva em consideração o nome do produto, o nome porque cada empresa pode ter um nome para o mesmo item. Às vezes eu vou chamar de camisa, o Ricardo vai chamar de camiseta. Mas como que o governo vai saber qual é o tipo de produto? Ficaria algo extremamente complexo para fazer essa apuração fiscal. Então, foi criado aí o que a gente chama de código NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul. Ou seja, todo produto no Brasil ele tem uma classificação ali numérica desenvolvida pelo governo para poder facilitar essa auditoria fiscal. Então, todo item, obrigatoriamente, ele precisa ter esse código NCM. Por quê? Quando a gente for configurar o imposto, a gente vai configurar o imposto com base no NCM e não no nome do produto. Por quê? Esse código NCM ele também pode ser utilizado para vários produtos. Então, assim, o código NCM ele vai variar, vai existir vários para cada item no Brasil, mas produtos que são muito semelhantes ou que têm a mesma característica, eles se mantêm. Por exemplo, uma camisa azul é a mesma camisa que uma camisa verde, por exemplo. Se eu utilizasse dois códigos distintos, gente, eu geraria muito mais complexidade. Então, o LCM, nesse caso, pode ser o mesmo. Então, aqui eu preciso colocar esse código NCM e aqui, gente, em informações adicionais, é importante eu também marcar se esse produto ele vai ser vendido para cupom fiscal, caso seja o seu caso. Então, se esse produto ele vai ser vendido, por exemplo, no PDV, gente, aqui é importante que a gente marque essa opção, porque isso também vai impactar em como o sistema vai apurar essa informação. E, além disso, a gente tem aqui o campo de recomendação fiscal. Então, aqui eu também tenho alguns dados que o meu contador ele vai direcionar, como, por exemplo, o tipo de produto, se ele tem um produto da substituição tributária, que é o SES, ou se ele tem ali uma unidade tributável específica. Isso aqui é algo mais complementar, tá certo, gente? Porque a base principal aqui é o código NCM. Então, quais são as três configurações básicas? Cadastro da minha empresa, cadastro do meu cliente e o cadastro de produto referente ao NCM. Feito isso, agora então é onde a gente vai configurar os nossos impostos. Então, para a gente configurar um imposto aqui dentro da OMIE, a gente vai ter aqui dentro do nosso menu suspenso uma opção chamada configurar os impostos. E clicando aqui, gente, o nosso sistema ele vai abrir a nossa tela com o que a gente chama de cenário de impostos. Então, é aqui, galera, que o nosso RP, o nosso contador, o nosso cliente, ele vai fazer a parametrização de todos os impostos que a minha empresa ela trabalha. O nosso RP ele trabalha com esse conceito de cenário, ou seja, a gente vai criar um conjunto de pré-definições tributárias que vão ser aplicadas a todas as movimentações. Rubens, mas como é que o sistema ele vai entender qual é o imposto que vai ser utilizado na referida movimentação? Principalmente por conta das configurações que a gente acabou de trazer. Então, por exemplo, se a minha empresa ela é uma empresa do Simples Nacional, tudo bem, gente? Então, o que o sistema ele vai trazer? Todos os meus impostos aqui que a empresa do Simples Nacional pode apurar.
E vai ser a partir desses tributos aqui que a gente vai fazer a configuração. Então, aqui a gente consegue configurar o CFOP e a situação tributária, o ICMS, o IPI, o COFINS, o PIS. Aqui a gente consegue cadastrar a tabela IBPT. O meu objetivo aqui, gente, não é explicar cada um desses impostos de novo, tudo bem, gente? Porque isso aqui é extremamente técnico, extremamente ali, é, é mais aprofundado dentro desse cenário. Então, por exemplo, como que o sistema da OMIE, gente, ele vai saber, por exemplo, qual é o imposto que eu vou usar numa venda de um produto para o estado de Minas Gerais? Se eu estou no Paraná e eu vou vender para Minas Gerais, vai depender do tipo de imposto que a minha empresa ela tenha que apurar. Vamos trazer aqui o mais tradicional no Brasil, gente, um dos maiores impostos ali que a gente tem de recolhimento dos estados, que é o ICMS. Então, aqui no ICMS, gente, ele automaticamente aqui ele já vai trazer todas as minhas tabelas, tá certo? Para encontrar qual que é a alíquota do Simples Nacional. Então, gente, quando eu falo aqui da configuração do Simples, eu preciso ter o comércio de atividade, que você falou, Ricardo, que é fundamental quando a gente fala do Simples, porque existe a tabela dos anexos que a gente tem dentro do Simples. Ele vai pegar a minha receita bruta em 12 meses e a minha receita bruta anual. E automaticamente o sistema, gente, ele já vai trazer qual que é a alíquota que vai ser utilizada do Simples Nacional naquela movimentação. Ah, Rubens, isso vai ser para todo e qualquer tipo de imposto? Sim. Só que se agora eu pegar, por exemplo, um IPI, o IPI, gente, ele tem uma diferença para o ICMS, por quê? No Brasil, existem 3 âmbitos de impostos: os impostos municipais, federais e estaduais. Quando a gente fala de um imposto federal, que é o caso do IPI, do PIS e do COFINS, eles são impostos, gente, que não tem uma variação ali por estado. É um imposto que é a configuração única dentro do território nacional. Então, se eu vier aqui no IPI, por exemplo, gente, olha como é que eu vou fazer a configuração do meu imposto. Eu vou configurar o IPI para qual NCM. Então, eu selecionando aqui o meu NCM, ele vai abrir aqui, então, a nossa tela para a gente poder configurar as informações tributárias. Então, é essa configuração aqui, gente, que o sistema ele vai reconhecer. Toda vez que eu vender um produto e aquele meu produto ele tiver a incidência do IPI, ele vai levar em consideração todos esses dados aqui que a gente está configurando. Isso para qualquer tipo de imposto. Ah, Rubens, mas o nosso cliente ele vai ter que configurar isso um por um? Não, gente. Por quê? Eu vou configurar sempre ali apenas um imposto, um NCM que eu tenha, e caso esse imposto, gente, seja o mesmo cálculo, a mesma atribuição para todos os demais da minha empresa, eu posso copiar os impostos de um NCM para outro. Ou seja, eu configuro um só e eu replico para os demais. Geralmente as empresas, gente, quando não são empresas que têm ali uma diversificação de produto muito grande, de item, de movimentações, geralmente os impostos eles são ali ou iguais ou se não muito semelhantes, tudo bem? Muda talvez um ou outro. Então aqui a gente consegue gerar esse ganho de tempo e de produtividade. Perdão, gente, estou com uma tosse um pouquinho chata, peço desculpas. Aqui a gente também consegue configurar outras recomendações. Então, se eu tiver outras recomendações tributárias que eu preciso fazer, gente, aqui eu também consigo colocar, como, por exemplo, nota de importação, a questão de frete, desconto, ICMS e alguma exceção de regra de cálculo, a gente também consegue trabalhar. Então, gente, eu não quero que esse conteúdo seja extremamente técnico. Acho que aqui a ideia é mostrar como que o sistema ele se comporta, tudo bem, gente? Então, vai ser dentro desse cenário que o nosso cliente ele vai configurar os impostos. Por quê? Uma vez configurado esse cenário, gente, aqui no nosso módulo de vendas, quando a gente tiver um pedido ou em qualquer módulo do sistema, tudo bem, gente? Olha só um campo que é obrigatório preenchimento. Então, quando eu crio um pedido de venda, gente, eu tenho aqui o campo de cenário fiscal. Todo mundo consegue ver? Então, é aqui, gente, que eu vou selecionar aquele cenário que eu acabei de criar, que pode ser um só para todas as empresas,
ou eu posso criar um cenário para cada movimentação, gente. Isso vai da escolha do nosso cliente ali. Ah, Rubens, eu quero criar um cenário só para cliente dentro do meu estado. Quero criar um cenário só para fora do meu estado para não confundir o imposto. Eu posso. Ou eu posso trabalhar com um cenário único. E aí, gente, uma vez configurado, ele automaticamente já vai gerar a nota com as informações devidamente preenchidas. Fez sentido, gente, para todo mundo? Tranquilo? Um detalhe Sim. que aquilo eu gosto só para a gente poder fechar. Quando a gente fala de serviço, gente, é um pouquinho mais simples. Por quê? Serviço, ele não tem uma complexidade tributária como tem os produtos, tá certo? Então, quando a gente fala do módulo de serviço aqui da OMIE, gente, aqui no passo de número 2, quando a gente cadastra um serviço, um detalhe muito legal é que todo imposto de serviço, gente, ele é preenchido dentro do próprio cadastro, aqui na aba de impostos e retenções. Então, a gente não tem um cenário fiscal para a parte de impostos. Tudo bem, gente? A gente tem ali apenas a vinculação no próprio cadastro de serviço. Serviço também gera imposto, e o principal dele é o ISS, tá bom, gente? Que é o imposto sobre serviço, tá certo? Então, gente, de novo, aqui é mais uma contextualização, mais uma explicação, porque realmente, se a gente fosse explicar como calcular cada imposto, gente, acho que o Ricardo aí não. Mas quando a gente fala de aula tributária, quando a gente fala de contabilidade, realmente é para mais de dias ali para a gente poder ficar validando. Mas que vocês, caso tenham alguma dúvida, gente, me colocam à disposição aí para mim para poder ajudar. Pode falar, Ricardo. Só para uma explicação rapidinha com relação a serviço, é que serviço, pessoal, é sempre realizado no local onde está localizada a empresa. Então, sempre vai ser sempre dentro da cidade onde a empresa está localizada. E o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, né, ele é cobrado municipalmente. Então, a alíquota é uma alíquota fixa para todos os serviços. A princípio, assim, né? Mas a princípio, então, assim, tu vai ter uma alíquota só de imposto para todos os serviços. Por isso, essa simplicidade, né? Explicar um pouquinho dessa simplicidade com relação à tributação do ISS. Não, perfeito. Claro que ainda tem algumas situações ali que podem acontecer, né, Ricardo? Por exemplo, um imposto retido, um ISS retido, mas isso é uma questão um pouco mais técnica, que é quando o serviço acontece fora do estado, alguma questão mais esporádica. Uma questão que aqui eu quero reforçar com todo mundo, já que a gente está falando de serviço, que eu acho que é muito bacana, até para o Ricardo também conhecer. A gente vai ter no começo do ano que vem já a mudança do ambiente único de emissão no Brasil. Hoje a gente tem, quando fala de serviço, o faturamento dentro das prefeituras, dentro dos municípios, mas a gente vai ter uma mudança aí no começo do ano. Já tem algumas prefeituras que estão já nesse processo, que vai a emissão ter um portal nacional, tá certo? Da emissão da nota fiscal de serviço. Nosso RP está totalmente preparado para isso, tudo bem, gente? A configuração ela vai ser apenas uma questão simbólica ali de representar qual que é o modelo de integração que vai ser utilizado aqui na nossa engrenagem. Então, quando a gente fala desse processo do ambiente nacional, eu também gosto muito de fomentar isso, que eu acho que é muito importante. Então, aqui na nota fiscal de serviço, quando a gente for trabalhar, aqui no modelo de integração, a gente já tem a nota fiscal nacional, que é o nosso ambiente. Então, a gente já está fazendo essa validação dentro desse cenário. E aí, eu queria só fechar aqui com uma questão que pode acontecer. Acho que o Calha vai me ajudar mais do que nunca aqui, que eu acho que ele é especialista. Gente, reforma tributária está vindo aí na veia para o ano que vem, mas o nosso RP, gente, ele vai atender a todas as normas, né, Calhau? Já está sendo preparado o nosso ambiente aí da reforma tributária, já estamos com algumas alterações ali, principalmente de nota, de imposto, mas a reforma tributária aí a gente também está preparado para atender os nossos clientes dentro desse cenário, a gente vai ter uma mudança aí do IBS, do CBS, né, Calhau? Mas o nosso RP está totalmente preparado. Calhau é especialista em reforma tributária, não vou nem me opor ao mestre aqui. Que isso. É isso, Rubens, Ricardo, é, Laís está aqui com a gente, Vivian e Mara, né? A OMIE, ela começou a falar de reforma tributária assim que, em dezembro de 23, né? Por quê? Porque foi quando a reforma tributária entrou
ali para a nossa Constituição, né? A gente se preparou, lançamos alguns cursos. Então, até inclusive dentro da minha academia, vocês vão encontrar ali pelo menos 2, 3 cursos de reforma tributária, lives de reforma tributária. Na semana passada, eu não pude estar com vocês porque estava palestrando sobre reforma tributária. Então, o que acontece, tá? A gente está vivendo uma revolução na forma de olhar o tributo no nosso país, né? Então, de forma geral, 26, a alíquota é teste, né? A alíquota de 1%. Entretanto, quando a gente olha para o escritório contábil, a gente vai ter 2 sistemas operando ao mesmo tempo para ter a visão completa ali dos nossos tributos. Isso é, o sistema atual, como é feito hoje, e a gente vai ter o sistema IVA, Imposto sobre Valor Agregado, onde a gente vai ter ali o CBS e o IBS andando juntos dentro do IVA, que para a gente, o IVA, na verdade, se você for estudar um pouquinho sobre o IVA, ele é um modelo internacional, onde 175 países dos 192 reconhecidos pela ONU utilizam o modelo IVA. Né? Então, a gente é mais um que vai utilizar o IVA. Só que, quando a gente olha para o mundo, IVA é um imposto único. E para o Brasil tudo é diferente, né? Tudo mais complicado, a gente vai ter 2, o IVA dual, CBS e IBS. Isso por quê? Um para federal, CBS, e um para estadual e municipal, IBS. Né? O que muda com tudo isso? A mudança, na verdade, vem com a simplificação dos impostos. Por quê? Porque será muito mais fácil você apurar e eles serão mais claros de objetivos. Quando você compra um produto hoje, você não sabe exatamente quanto você está pagando de imposto, tá? Você olha a nota, vai estar lá valor aproximado de imposto. Né? Ele não está exato. E agora a gente vai ter o valor completo, total e a visibilidade para nós, compradores, sobre o quanto a gente está pagando de imposto. Sabe, nos Estados Unidos a gente tem ali o preço do produto mais o preço do imposto, né? Agora a gente vai poder ter essa mesma visibilidade. Duvido muito que o governo vai colocar isso nas gôndolas, tá? Por quê? Porque isso mexe não só com os impostos, isso mexe com a cultura financeira de nós, compradores, e do empresariado também, que começa a perceber ali quanto realmente se paga de imposto. Então a gente sempre faz um exemplo ou outro. Então, numa lata, num pote de Danone que custa para você R$ 3,50, você está pagando ali 28% disso de imposto, né? E se for um Danone açucarado, é mais que isso, porque ainda tem o imposto do pecado. Então, alguém está comendo o seu Danone e esse alguém é o governo, né? Então, fica muito mais claro o quanto você paga por um produto e o quanto o governo te taxa sobre aquilo. A gente entende que a longo prazo isso vai gerar uma revolução na forma que olhamos tanto o imposto quanto olhamos para o nosso próprio financeiro. Tá? Entretanto, a gente tem uma ótima notícia. Isso é gradual e vai até 2033 até a gente conseguir colocar todo mundo na mesma linha da reforma tributária. Então, se você está fazendo um curso, por exemplo, de contábeis, para você é uma notícia mais do que boa, tá? É uma notícia perfeita. Por quê? Porque os contadores que já estão no mercado, eles precisam se readequar, entendendo como essa dinâmica vai alterar os seus clientes. Então, a gente está nivelando o conhecimento. Se você hoje está dentro da faculdade, está estudando e está já conhecendo um pouco sobre a reforma tributária, você vai sair praticamente com as mesmas informações que contadores que estão no mercado têm hoje, tá? E a gente tem aqui, professor Ricardo, e Rubens e Laís, que está aqui com a gente, e os alunos também, uma iniciativa muito legal que se chama IOD, que é o Índice de Desenvolvimento das PMEs Brasileiras. E é dentro desse a gente faz alguns levantamentos e algumas frentes de pesquisa.
Dentre as frentes de pesquisa que desenvolvemos aqui, conseguimos fazer uma pesquisa com o setor contábil e descobrimos que aproximadamente ali 78% do setor contábil não está preparado para falar de reforma tributária. Então a gente está nivelando aqui o conhecimento. Isso é bem interessante para vocês que estão estudando e estão se formando, né? Entrar no mercado já arrasando e conseguindo ali clientes aqui ou para o seu negócio, ou para começar um negócio, começar uma iniciativa, ou até mesmo assessorar sobre reforma tributária, é oportunidade. Reforma tributária, para quem está fazendo contábeis, quem está fazendo economia, quem está fazendo administração, é oportunidade de estar na frente, tá bom? Professor Ricardo. Sempre falo para os meus alunos de contabilidade: não sejam meros burocratas atrás das mesas, sejam consultores tributários dos seus clientes, né? Não fica só carimbando papel, tá, pessoal? Tem que ter conhecimento aplicado, principalmente conhecimento aplicado tributário. Pessoa que conhece tributos, tá, não está um passo, está 10 passos à frente do seu concorrente, tá? Então fica a dica aí para a galera. Não, boa. Acho que é isso, né, gente? É aproveitar aí de fato esse cenário. É um cenário muito positivo para quem agora está caminhando aí dentro desse contexto de aproveitar esse cenário de oportunidades aí que acontece muito por volta da tecnologia. Mas sobre o assunto de hoje, a gente encerra por aqui. A gente falou um pouquinho sobre finanças, sobre a parte de impostos. Foi o nosso último encontro, né, Caleu, Ricardo? Como é que vai se dar aí as próximas dinâmicas, né? Que eu acho que é importante da gente poder alinhar. Temos outros encontros, na verdade. Aqui, o próximo encontro, a gente vai falar do ecossistema OMIE, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os apps integrados, a gente vai entrar um pouquinho mais sobre as demais frentes da OMIE, com uma versão ali sobre o que é o ecossistema que tangibiliza aqui a gente. E depois disso, a gente tem um último encontro para abrirmos um pouco mais sobre o que vai ser pedido dentro dos cases, né? E aí a gente vai entrar nos cases para a gente acabar o nosso programa aqui e vocês serem certificados. Próxima semana, Ecossistema OMIE, vocês receberão os links do que precisa ser estudado e vejo vocês na semana que vem. Rubens. Maravilha. Obrigado, Calel. Obrigado, Rubens. Obrigado, meninas. Né? Então, bom restinho de semana, bom final de semana. Nos vemos semana que vem. Grande abraço. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.